Olá, aqui é o Opa News BR e hoje a gente vai mergulhar fundo numa decisão bastante polêmica que saiu lá de Brasília. Uma decisão que mexe com um assunto muito sensível: a vida de crianças e adolescentes. Olha só o placar: 317 a favor, 111 contra. Foi com esse resultado que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que, na prática, muda as regras de acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E claro, isso gerou e ainda está gerando muita discussão. Tá, mas o que esse projeto quer mudar, afinal? O foco todo da questão, o alvo principal, é uma resolução de um órgão chamado CONANDA. E o que é o CONANDA? É o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Basicamente, é a entidade que define as diretrizes, as regras do jogo para proteger os menores no Brasil. E foi justamente uma resolução deles que virou o centro de toda essa batalha no Congresso. Então, vamos entender o que essa resolução do CONANDA dizia. A ideia era facilitar e humanizar o atendimento para a vítima, sabe? Desburocratizar. Por exemplo, não precisaria de boletim de ocorrência para ser atendida, nem de autorização de um juiz. Um ponto bem delicado: se houvesse suspeita de que a violência vinha da própria família, os pais poderiam não ser comunicados. A resolução também considerava discriminação se um médico se recusasse a atender por desconfiar da vítima. Ok, agora vamos virar a página e entender o outro lado. Quais são os argumentos de quem votou a favor de suspender essa resolução lá no Congresso? O argumento central de quem defende o projeto, como a autora, a deputada Cristonieto, é o seguinte: o CONANDA foi além da sua competência. Em outras palavras, extrapolou. E por que teria extrapolado? Bom, na visão deles, a resolução bate de frente com o que diz o Código Penal. E mais, ela ignora que crianças e adolescentes não respondem legalmente por si. E o ponto que talvez seja o principal para eles, tira dos pais ou dos responsáveis legais o poder de decisão. Beleza, agora vamos para outra perspectiva. Quem é contra o projeto, como por exemplo o Ministério das Mulheres, acendeu um alerta bem sério com essa aprovação na Câmara. A quem defende a resolução, a história é outra. Eles dizem que o CONANDA não inventou nada, não criou nenhum direito novo. O que a resolução faz, segundo essa visão, é só detalhar como aplicar um direito que já está na lei com o objetivo de salvar vidas. E aqui a gente vê o tamanho do impasse. Quem critica o projeto diz que ele cria um vácuo, um buraco, que dificulta muito o acesso ao atendimento para essas meninas. Seria um retrocesso na proteção delas. E, ao mesmo tempo, estaria ignorando um cenário terrível de violência sexual e gravidez na infância e o fato de que a lei brasileira já garante o aborto legal em casos de estupro. E para a gente entender o tamanho real do problema, para não ficar só na discussão da lei, a gente precisa olhar para os números, porque por trás de toda essa discussão tem vidas. Pensa nesse número, mais de 232 mil. Esse foi o número de bebês que nasceram de mães com 14 anos de idade ou menos, isso num período de 10 anos, entre 2013 e 2023. É um número que grita, né? Ele aponta para uma realidade de estupro de vulnerável em larga escala. E aí o contraste é chocante. A gente está falando de milhares de gestações que vêm de um crime. Mas no ano passado inteiro, no Brasil todo, sabe quantas meninas conseguiram de fato acessar seu direito ao aborto legal? 154. Apenas. E as consequências de uma gravidez forçada na infância são devastadoras. É a principal razão para meninas abandonarem a escola. E o dado mais trágico, no Brasil, uma menina morre por semana por causas ligadas a isso. Sem contar as milhares que são forçadas à maternidade todo ano. Então, o projeto passou na Câmara. E agora? Qual o próximo passo nesse processo todo? O caminho é o seguinte: saiu da Câmara dos Deputados, agora a bola está com o Senado Federal. Lá, o projeto vai ser analisado de novo, passar por comissões e ir para outra votação. Bom, a gente espera que essa nossa análise tenha ajudado a deixar esse assunto tão complexo um pouco mais claro. Se esse tipo de conteúdo que vai a fundo nos temas é útil, considere se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube. Assim, a gente continua essa conversa nos próximos vídeos. E para fechar, fica uma pergunta no ar, né? Com todos esses argumentos, de um lado e do outro, e com esses números tão pesados, como é que a legislação consegue achar um equilíbrio? Como proteger a infância e, ao mesmo tempo, garantir os direitos e deveres dos pais responsáveis? É uma questão bem difícil.